É um privilégio estar aqui na Igreja Unida. Aqui na Igreja Unida é a primeira vez que eu venho aqui, na Igreja Unida aqui. Mas eu quero tomar a liberdade de dizer aos irmãos que eu me sinto em casa nesta igreja por alguns motivos. Em 1968, já faz tempo, com 3 meses de idade, fui recebido como membro desta igreja, membro menor, fui batizado aqui. Meus pais casaram nessa igreja em 1966, o reverendo Adalto Araújo Dourado, que eu conheci pessoalmente, tive esse privilégio de conhecê-lo. Foi um tempo para os meus pais muito importante. Depois eles foram para a Zona Leste, onde eu cresci, ou melhor, onde eu envelheci. Vocês entendem, né? Trago o abraço querido da igreja em Fall River. Estamos nos dirigindo para esse ministério. Começamos este ano. Estamos aqui nesse momento, depois de uma temporada de 3 meses lá, com o objetivo de receber as documentações do visto de trabalho. E brevemente voltaremos e vamos encontrar nossos irmãos, nossa filha mais nova que já está lá, e eu e Márcia estamos pensando, aguardando a nossa ida. Orem por nós, orem por isto. Em breve estaremos lá e queremos receber vocês, tá bom? A pessoa, o intercâmbio com a juventude, hein? Vamos combinar? Pelo menos a estadia não paga, a gente dá um jeitinho, não é? Leva o coral para um evento lá com jovens, quem sabe? Irmãos queridos, Deus tem nos abençoado com a sua palavra. Esta noite eu quero convidá-los a irmos a um texto bíblico que tem um significado importante para mim. No ano de 2006, eu fui convidado a fazer uma série de sermões para jovens da Igreja Conservadora de São Paulo, a primeira Igreja Conservadora de São Paulo, uma semana de férias, todo dia, sermões baseados no capítulo 3 de Colossenses. E naquele tempo, Deus usou esse texto para me levar a um pensamento sobre a vida cristã. Eu fiquei muito encantado com a expressão pensai as coisas lá do alto. E desde então eu venho pensando as coisas lá do alto, eu venho descobrindo que a redenção, ela se opera primeiramente em nosso coração, em uma maneira nova de pensar a realidade, uma maneira nova de se perceber, uma maneira nova de perceber Deus no mundo. Há pouco, a oração, acho que do licenciado, esqueci o nome, mas Gustavo, ele menciona que na criação Deus se revela a nós. Não só a nós, mas aos ímpios, mas eles não pensam assim. A mente deles não consegue transcender a realidade que eles vivem para encontrarem Deus. Porque tudo o que vivemos, meus queridos irmãos, todas as experiências, o mundo foi criado para nos mostrar Deus. Os homens deveriam perceber Deus. E percebendo Deus, encontrarem o seu amor, que é, na verdade, a lei básica da criação. Quando Deus criou todas as coisas, organizou tudo, estabeleceu princípios para que o funcionamento de tudo nos mostrasse quanto Deus nos ama. E vivendo em um jardim, onde tudo nos é dado pelo próprio Deus, perceberíamos o quanto Deus nos ama e então glorificaríamos a este Deus. Este é o princípio do funcionamento da realidade. Aqui tem um copo d'água, é meu exemplo predileto. Um simples copo d'água fala do amor de Deus por mim. Há significados
que se percebe quando se tem uma mente transformada. E esse texto me conduziu a essa visão. E eu comecei a perceber como a Escritura está recheada de orientações e de premissas, a partir das quais podemos repensar a vida e viver de forma diferente. Essa carta, o apóstolo Paulo, ele está preocupado com esta igreja. Uma igreja da qual ele diz louvar a Deus pelo modo como eles abraçaram a fé. Uma igreja que recebeu o Evangelho e o Evangelho estava produzindo frutos. Mas, de repente, começaram a pensar de uma forma diferente. Havia falsos mestres com seus falaciosos raciocínios. Você vai ver no capítulo 2, no verso de número 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, com suas sutilezas, com seus raciocínios falaciosos. E Paulo está falando, vocês ressuscitaram com Jesus. Vocês não devem voltar ao mundo como os outros homens fazem. Ele já disse isso aos Efésios. Ele fala, olha, vocês nasceram de novo, vivam como novos nascidos. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Irmãos, é possível que sejamos crentes, mas percamos os fundamentos da vida que agrada a Deus. Que declaremos nossa fé em Jesus, mas que o neguemos em nossa maneira de viver e de reagir à vida. Então eu queria falar esta noite, olhando para o capítulo 3, dos versos 1 a 11, sobre as premissas da vida evangélica. Eu não sei se vão colocar os slides ali, se puderem. Não sou eu que ligo não, né? Ele abre lá, tá bom. Nós vamos falar sobre as premissas da vida evangélica. Eu vou projetar para vocês. Eu não sabia como é que era o ambiente, não sei se o slide vai ficar legível, tá? Mas eu acho que dá para ler. Eu vou ler o texto. Como eu estou fazendo essa série de pregações lá em Fall River, pelas manhãs, né? Eu uso a linguagem Nova Almeida atualizada. Nos slides está essa linguagem. Tá bom? Então acompanhem aí à medida que vocês puderem, mas você pode deixar sua Bíblia aberta, para a gente pensar juntos sobre isto. Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. O coral cantou, né? Baseado no Já não sou eu quem vive. Cristo é a vida de vocês. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vós também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar.
Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui, não pode haver, voltando. Aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Já dá até para a gente ir para casa. Não dá? Não dá para ler um texto como esse e falar, Senhor, eu entendi. Irmão querido, acredite, podemos viver a nossa fé em um patamar de profundidade e de realizações, de relacionamento com Deus, muito superior ao que temos vivido. Precisamos estabelecer um compromisso com esta vida que nos foi dada na cruz, de uma maneira que de fato Cristo Jesus apareça neste mundo através de nossa vida. Precisamos materializar a nossa fé, materializar o reino do Filho do amor de Deus, reino para o qual fomos transportados, disse Paulo aqui mesmo nessa carta. Ele vos deu vida, disse ele. E aqui ele diz, ele nos transportou do império das trevas, onde a nossa maneira de pensar e entender as coisas encobria o nosso entendimento. É nesse sentido que vivíamos em trevas, não conseguíamos entender a realidade que nos cerca, e a realidade é a presença do amor do nosso Pai, louvado seja o Senhor. A todo instante e em cada circunstância, o Pai se revela a nós e revela seu amor, para que, tocados pelo amor do Senhor, o amemos, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E amemos uns aos outros, porque aquele que ama é nascido de Deus. Meus irmãos, como se vive uma vida dessa natureza? Existem premissas importantes. Premissas são pensamentos básicos que fundamentam decisões, que fundamentam a lógica de um pensar. Premissas de uma vida evangélica. O que é realmente ser um evangélico? Há muitas coisas, mas esta noite, no capítulo de número 3, eu quero considerar pelo menos 3 premissas. Se você me permitir olhar para esse texto com você, eu quero pedir a esse texto que me ajude a pensar o que é a vida evangélica. Eu quero que você saia esta noite, junto comigo, falando, buscando respostas, mas principalmente buscando caminhos para que cada vez mais eu seja um evangélico. Não apenas alguém que caminha com um rótulo, mas com uma maneira de pensar. A primeira premissa, a premissa da ressurreição. Vamos lá, se o texto estiver aberto aí, o seu aplicativo, não é isso? Quiser olhar para o slide, tanto faz, como você achar melhor. Eu gosto de abrir o texto para depois eu também ter a memória visual da Bíblia, mas fique à vontade. Essa primeira premissa, a premissa da ressurreição. O apóstolo Paulo, ainda no capítulo de número 2, ele coloca uma questão lógica. Ele fala, se vocês morreram com Cristo, verso de número 20,
Por que é que vocês estão voltando aos rudimentos desse mundo? Não faz sentido vocês quererem provar a vida evangélica pelo dia de sábado, pelo tipo de comida que come. Não faz sentido. Isso é muito pobre. Deus não quer um evangélico pobre neste sentido, uma vida apenas de cumprimento de regras, uma vida apenas de rotinas. Não, ele quer algo muito mais profundo, um conhecimento, uma percepção do que é viver. Então Paulo trabalha desde sempre com essa ideia. Não faz sentido, se vocês morreram, se vocês ressuscitaram com Cristo, vocês viverem como vivem os outros homens. É a premissa da ressurreição. Considerar atentamente que fomos transportados para uma nova condição de existência em Cristo. A premissa da ressurreição é o resultado esperado da nossa morte na cruz. Morremos na cruz e ressuscitamos com Jesus para uma nova vida. Os pecados foram cancelados, todo escrito de dívida não existe mais. Não há poder do império das trevas sobre nós. Não podemos viver debaixo dessa estrutura mais. Foram cancelados, há uma nova condição. Não é apenas uma escolha. Não é apenas um conhecimento. Nasceu em nós uma nova natureza. Fomos libertos. Fomos transformados. Ele nos fez livres das trevas para vivermos inteiramente para Deus. Veja como é que ele trabalha isso no texto. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, veja que há uma ideia lógica aqui. Lembra da ideia? Ele diz assim, olha, se vocês já morreram com Cristo, por que é que estão vivendo os rudimentos deste mundo? E a conclusão dele é, portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. É uma premissa. Se você é alguém que confia na ressurreição de Jesus, que crê na morte e ressurreição como única fonte de salvação, se você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque Ele morreu por você e que junto com Ele você também morreu e ressuscitou, se você crê assim, é necessário pensar as coisas de um outro patamar. Pensar a vida a partir de uma outra premissa, de um outro ponto de vista. Eu não existo para qualquer um. O meu rei não está assentado em um trono humano. Quem guia a minha vida está assentado nos céus. Já lemos hoje. Há pouco. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Irmãos, a ressurreição começa a se materializar em nossa forma de pensar. Essa crença de que Cristo ressuscitou, essa certeza, ela não pode ser apenas uma declaração de fé. Ela começa a se materializar em nossa maneira de pensar. Nós começamos a dar realidade àquilo que no coração nós cremos. A mentalidade é o primeiro passo sobre como enxergamos a nós mesmos, a nossa realidade. E é determinante para os resultados da nossa existência. Se eu me percebo como alguém de natureza diferente, eu me percebo pertencendo ao reino. Se essa premissa da ressurreição controla a minha vida. Lembra da carta aos Romanos, no capítulo 6? Como ressurretos que sois, oferecei os vossos membros ao Senhor. É um princípio, é uma premissa, é um ponto de partida.
Você não pode viver de qualquer jeito. Porque você é um ressurreto. Tudo começa no coração. O modo como nós pensamos a nossa própria vida. E ele deixa um claro contraste em toda a carta, mas nessa frase claramente. Pense as coisas lá do alto e não as que são daqui da terra. Os nossos valores, os nossos anseios, o nosso desejo não está nas coisas que vemos. As coisas que vemos são apenas veículos por meio dos quais aquele que está lá no alto se mostra para nós. Jesus dá um exemplo disso, bem interessante. Filipe, talvez como os outros apóstolos, quem sabe preocupado ainda com o reino e preocupado com o reino de Deus, fala, mostra-nos o Pai. Ele fala, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. É preciso transcender, Filipe. É preciso pensar as coisas lá do alto. A minha vinda revela o Pai. O Pai mostra o seu amor, Filipe. Foi o Pai que me enviou. Foi o Pai que me mandou. E ele dá glória ao Pai, dizendo, Pai, eu tenho te glorificado na terra, cumprindo toda a obra que me deste a fazer. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra. Era preciso ver Deus, Filipe. E para ver Deus, veja na realidade do próprio Cristo. Um centurião romano, em frente à cruz, conseguiu perceber isso de uma maneira certamente celestialmente colocada no coração dele. Ele olha para aquele homem na cruz e diz, verdadeiramente é o Filho de Deus. Perceber Deus. Como é que eu faço isso? Parta do princípio de que você ressuscitou e precisa pensar de forma diferente. A premissa da ressurreição. Uma segunda premissa importante no texto. A segunda premissa importante no texto. A premissa do pertencimento. E nisso Paulo, ele é taxativo, nós já repetimos cantando, né? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E eu gosto demais daquela expressão, alguns textos, você também estudou com o reverendo Augusto? Também, né? Fez exegese com ele, como não, né? As três, eu também. E nós decorávamos versículos. Alguns versículos, você lembra todos? Eu lembro. Mas tem um que não estava naquela lista, que eu fiz questão de acrescentar à minha lista. Na lista do reverendo Augustus, ele vai lembrar. Mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Eu acrescento à lista do reverendo Augustus, ninguém vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Romanos 14, 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Não, peraí. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. É uma premissa que tem que mudar a minha vida, que tem que determinar minhas preferências, minhas escolhas, para o que eu digo sim, para o que eu digo não. É que eu pertenço a Ele, não vivo mais para mim mesmo. A cruz, meus queridos, é um ato de redenção. Redenção é um ato de compra. Libertar de um senhor opressor e mau e comprar para um Senhor que me dá a vida. Ele vos libertou do império das trevas.
Ele nos libertou do poder das trevas, do pecado, da morte. Ele nos comprou e fomos comprados por preço de sangue. A nossa redenção implica em um novo pertencimento. A gente às vezes usa a ideia de redenção só como salvação. Foi salvo para viver livre, leve e solto. Não! De jeito nenhum! Fomos comprados. Eu ouvi John Piper na Conferência Fiel uns anos atrás. Tive esse privilégio de ir lá. Pois ele veio aqui ao Mackenzie naquele mesmo ano. E ele contou o exemplo do mercado de escravos, não lembro se Chicago ou Nova York, em que um senhor vindo da Inglaterra vai ao mercado de escravos e lá ele vê os homens tramando, vou comprar aquele escravo, e num caso específico uma jovem ali na lista ou na fila dos que seriam vendidos como escravos, uma jovem bonita, forte, e os homens ao lado deste cidadão inglês tramando, eu vou comprá-la e vou fazer coisas terríveis com ela. Então ele coloca no seu coração, faz uma oferta e ele leva aquela jovem do mercado de escravos para protegê-la daqueles homens maus. Assim que ele a recebe do leiloeiro, né? Ela cospe na cara dele. Ele limpa com seu lenço e a leva para a sua casa, seu escritório. Quando ele chega no escritório, ela cospe no rosto dele de novo. Ele torna a limpar. Até que ele escreve um documento. Escreve um documento e entrega na mão dela. Um documento de liberdade. Ela pega o documento, antes de ler, cospe nele novamente. Até que depois ela lê o documento, aí ela não entende nada. Ela diz assim, mas você me comprou? E está me libertando? Em lugar de ser grata, ela se sente rejeitada. Ela fala, você acha que eu não sirvo para nada? Eu falei, eu estou te libertando porque eu quero te libertar. Em lugar de cuspir, ela começa a chorar. E ela diz, então agora, eu vou te servir. Eu vou trabalhar para você como uma mulher livre. Está na internet, pode procurar, John Piper, Conferência Fiel. Paulo diz assim, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vocês estão guardados. Vocês estão protegidos. Ele vos deu vida. Vocês andavam, e aqui mesmo no texto ele fala, outrora vocês também faziam isso, vocês andavam perdidos, vocês estavam em trevas, vocês estavam mortos, mas vocês foram comprados. E agora vocês estão guardados, protegidos, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Cristo nos comprou, louvado seja o Senhor. Para sermos dele. A cruz é um ato de redenção, é um ato de liberdade, mas é um ato de compra. Livres para amarmos livremente aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Eu pertenço a ele, louvado seja o Senhor. A cruz é um caminho para a eternidade, irmãos. É o começo da jornada, é uma premissa de pertencimento. Eu parto do princípio de que a cruz, onde meu escrito de dívida foi cancelado, é o lugar
onde eu começo uma nova vida para pertencer a Ele. Minhas palavras, meus sentimentos, minhas preferências, meus desejos, os sabores que me dão alegria nesta vida, o modo como eu desfruto, nada que desagrade o meu Senhor esteja em meu viver, porque eu pertenço somente a Ele. Eu peço a Ele que me ajude a jamais entristecê-lo. Todos os dias deveríamos dizer para Ele: meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre eu desejo estar, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, quem me dera estar, Senhor. Ah, quanto eu amo essa cruz. É o começo da minha nova vida. É o começo de uma estrada. De alguém que vivia escravizado ao pecado e nas trevas. Para alguém que consegue ver. Amazing Grace, né? Eu era cego, mas agora eu vejo. Há uma relação escatológica entre a cruz e a nossa vida ressurreta. A premissa da nossa vida ressurreta é que a cruz é o caminho para a eternidade. É o começo da estrada. Esse caminho ocorrerá e se completará na volta de Cristo, na parousia. Precisamos tornar coerente a nossa vida ressurreta com o padrão de eternidade que a cruz conquistou para nós. Precisamos que a nossa vida seja coerente com a nossa fé. Quando Cristo quer a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele. A vida ressurreta tem como premissa a própria ressurreição. Mas a morte de Jesus da cruz e a minha morte com Ele, o meu pertencimento. Eu tenho como princípio, então, ao pensar de uma maneira diferente, a premissa de que ressuscitei com Cristo e a premissa de que pertenço a Ele. Isso tem que mudar tudo. Isso tem que mudar tudo. O apóstolo Paulo, ele constrói muito bem o seu argumento. Óbvio. Mas eu quero ir além. Não é só o apóstolo Paulo. É o Deus que através dele me amou, que me dá caminhos, que me dá pensamentos, que me faz desejar esta vida nova, essa vida evangélica, ressurreta. E isso tem que se materializar. Por isso a terceira premissa é essa daqui, a premissa da vida prática. A vida evangélica, ela não é só uma opção religiosa de conteúdo. Não é só um princípio a partir dos quais eu entendo as coisas da Bíblia e as coisas de uma vida e de hábitos religiosos. Não. A vida evangélica é um processo de materialização do Cristo através da minha vida diária e da minha vida prática. A vida evangélica, por exemplo, inclui a santificação. Veja, a ressurreição e o pertencimento sem a santificação não se completam, não se materializam. Eu pertenço a Cristo, mas vivo como os homens deste mundo que não conhecem a Cristo. Não faz sentido. E então vem conselhos tão claros. Façam morrer
tudo que pertence a essa natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade. Meus irmãos, há uma premissa fundamental: que a minha vida prática seja coerente com a minha vida de fé. Porque a fé sem obras é morta. É nesse sentido de que a fé, ela vai além, ela me transporta a pensar as coisas lá do alto e a viver essas coisas que penso aqui na terra. Isso muda tudo. A premissa de que a minha vida prática é necessária. Por isso a premissa me leva ao processo de santificação. Veja que aqui ele faz um contraste entre os filhos da luz e os filhos das trevas, fazendo esse contraste a partir da desobediência. Daqueles que não buscam na santidade, na obediência a Deus, se parecerem com o seu pai. Vosso Pai é santo, sejam santos, como o santo é o vosso Pai. A vida evangélica, ela também se materializa na busca da paz. E a paz aqui, meu querido, é principalmente, sim, uma paz que tem a ver com o shalom, que inclui a reconciliação dos relacionamentos. A busca pelo shalom inclui a reconciliação dos relacionamentos, em particular com os demais homens. Ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. É curioso, né? Santificação e paz. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz também no relacionamento com as coisas que me cercam. Essa capacidade de aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância, situação. Essa compreensão da realidade, como Deus se mostrando a nós. E se Deus se mostrar a mim, pastor, se Ele se mostrar em mim um diagnóstico de doença, se Ele revelar a minha realidade em um momento difícil, encontre a paz, encontrando a Deus em toda situação, deixando com que o Senhor nos dê a sua paz, não como o mundo dá. Numa perspectiva em que eu me ajusto, em que eu torno uma pessoa preenchida pela paz. Veja que o exemplo que Paulo vai dar no texto é que ele vai acrescentar outras coisas indignas, e todas elas têm a ver muito com essa ideia da luta, com o rompimento da paz. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, lembra aquelas lá atrás, como os filhos da desobediência, idolatria, avareza e etc. Quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena do falar. Busque uma forma de viver que tranquilize a alma, que assossegue o seu coração. Aprenda. Às vezes não é fácil. Não é fácil manter relacionamentos dentro do ambiente da paz. Não é fácil lutar contra o próprio pecado que está em nós para nos santificarmos. Mas podemos aprender um processo que tem critérios, e o critério é a verdade.
Então, essa premissa da vida prática é a premissa que se baseia em santificação, que se baseia em paz e que se baseia na verdade. Não uma paz qualquer. Não uma santidade segundo os meus padrões. O conhecimento da verdade é como a nova mentalidade evangélica nos levará a buscar as bases dessa vida prática. A existência de Deus, a presença de Deus aqui é a verdade básica deste mundo. Estava Jacó caminhando, fugindo de seu irmão Esaú, preocupado com os seus bens, mandou os bens ir à frente e parou ali para refletir sobre tudo o que estava acontecendo, pôs uma pedra e se deitou, e ali pegou no sono e sonhou com uma escada que ligava o céu e a terra. E ele se levanta daquele sonho e ele disse: Betel, aqui é a casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia. A consciência da verdade, de que Deus está aqui, de que os olhos do Senhor não se afastam de mim, de que não há como me esconder do Altíssimo, que não há como ocultar dele as verdades do meu coração, os meus sentimentos, os meus prazeres, mas eu posso tudo colocar nas mãos dele, porque de tudo que me afasta dele eu estou liberto, para viver em paz com Deus, para viver em santidade. Porque a verdade é que Deus está aqui. Ele irá organizar a minha vida e os meus propósitos. Estou aqui. E Deus está aqui comigo. E o meu desejo é agradar o Senhor. Agradar o Senhor. E olha como ele fala disso. Não mintam uns aos outros. Nós somos uma comunidade da verdade. A mentira aqui, interpreto eu esse texto, vai muito além de só enganar a pessoa em coisas pontuais. É sobre a minha fé. Não mintam uns aos outros. É sobre a minha fé. É sobre o que me move, o que me motiva. O que eu penso sobre a vida. Eu posso enganar todos vocês. Não mintam uns aos outros. Nós precisamos até aprender a confessar, para que possamos andar no caminho da verdade. Aqui ele nos faz uma comunidade da verdade. A verdade, irmãos, é que uma igreja, agora eu vou aproveitar para fazer o trocadilho, precisa estar unida. E o que nos une é a verdade. O que nos une é a verdade. A verdade da cruz. A verdade da palavra. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. A mesma palavra nos une, a mesma fé, uma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, para nos fazer andarmos todos na mesma direção. Nós somos uma comunidade da verdade. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, veja que aqui ele está estabelecendo a ideia de premissa. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova pelo pleno conhecimento da verdade. Não mintam uns aos outros. Vamos mostrar o caminho uns para os outros. E eu me vem à mente aquela frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não encontra Deus, a verdade que está aqui, se não for por Ele.
renovado no meu entendimento. Para finalizar essa premissa da vida prática, que exige santificação, que exige a busca da paz, compromisso com a verdade, uma palavra, eu não sei se isso é correto dizer, a vida evangélica é a cristianização da vida. Opa, como é que é isso? É tornar a minha vida um modo de Cristo se mostrar aos homens. Cristianizar a vida é torná-la instrumento do conhecimento de Cristo para o mundo. Ele já havia dito isso para Israel, que o conhecimento de Deus encobrirá toda a terra. Como? O dia que em todos os lugares Ele mandar os seus filhos para que em todo o mundo se conheça o Cristo, a verdade. E Ele se mostra esse mundo, na minha vida. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pode ser sentido o cheiro de Cristo em mim. Podemos viver de tal maneira que Cristo seja visto em nosso viver. E aqui é interessante ele dizer isto. No tempo de Paulo, esses eram temas que criavam discussões, e criavam polêmicas, e que desagregavam o povo de Deus. Não é a afirmação de pessoas ou de pontos particulares. Não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. O que tem de haver é Cristo em todos. Cristo é tudo, está em todos. Sovereign Grace tem uma música que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Há pessoas fiéis a Cristo de uma tal maneira que talvez nesse mesmo momento, enquanto livremente estamos aqui, eles estão em alguma prisão por causa da sua fé. Há não muito tempo, uma década e pouco, o terror se espalhou no mundo através do Estado Islâmico, lembram disso? Filmes de execuções de cristãos, chocantes cenas. Em algum lugar, em alguma prisão, um soldado aponta uma arma para um cristão e fale para ele: negue o seu Cristo. Mas Cristo é tudo. E está em todos. Em algum lugar, eu e você, alguém vai tentar nos enganar para negar a Cristo. Mas a nossa vida prática materializará a nossa fé. Quando soubermos dizer não, para dizer sim ao Senhor. Cristo é tudo e está em todos. As premissas da vida evangélica, a premissa da ressurreição, a premissa do pertencimento e a premissa da vida prática. Se essas premissas estiverem firmemente assentadas em nosso coração, outras decisões nos levarão a mostrar Cristo a esse mundo. Igreja unida, esteja unida neste princípio. Se todos começarmos a nos estimular a esse padrão, algo acontecerá.
Eu vejo o pastor Roster sempre fala muito de avivamento. Eu estou enganado? Estou enganado ou sou eu que estou ouvindo demais por aí? Ouço o pastor Roster falando muito de avivamento. Vida evangélica. Avivamento é vida evangélica. É vida na presença de Deus. É vida para Deus. É vida a partir de princípios que nos transformam, que nos fazem olhar a realidade num outro patamar. Ver a relacionamento familiar, conjugal, relacionamento com finanças, propósitos de vida, planos, tudo a partir de outro princípio, de outras premissas. Viva esta vida e veja Cristo na sua vida. Que Deus abençoe, irmão.